Quando o faraó pergunta para Jacó quantos são os dias dos anos da sua vida, ele já pergunta estranha, só que a resposta de Jacó é mais estranha. Ele não fala só a idade, ele diz assim: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, que ele chama isso de Emei Megurim, vou explicar isso, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, enquanto eles estavam nos seus Yemei Megurim, nos seus dias de peregrinação. Os cabalistas estão explicando que existem dois tipos de tempo. Existe um tempo que é chamado de sobrevivência. O que é isso? Você está vivo, você respira, você come, você trabalha, você passa os dias. Mas existe o tempo que é realmente de vida. É quando a sua alma ela está viva, quando você se eleva, quando você constrói algo que não morre. Jacó, ele estava dizendo: olha, eu vivi muitos anos, mas nem todos esses anos foram considerados anos de vida por conta de muita coisa técnica que eu tive que cuidar. Agora, deixa eu te falar uma coisa que pode ser um pouco dura, mas é muito verdadeira e sai do meu coração. Quanto tempo da nossa vida é só sobrevivência vazia? Quantas horas, quantos anos, quanta energia a gente joga fora em coisas que não deixam absolutamente nada? Quantas vezes você ficou eufórico porque seu time venceu, ou talvez desesperado porque ele perdeu, mas quando aconteceu algo realmente sério, algo que mexe com a sua alma, a sua emoção não estava lá. Vamos ser sinceros, coisas que são verdadeiramente importantes muitas vezes passavam despercebidas, enquanto futilidades dominavam a nossa mente, nosso coração, nossa atenção, pior ainda, talvez do que tudo, o nosso tempo. Estão roubando de nós algo muito maior do que cada um de nós imagina, porque a nossa vida, a única, a nossa alma, a oportunidade única que a gente tem de se conectar ao Criador. A pessoa um dia vai chegar em frente a Deus e Deus vai perguntar: o que você fez da sua vida? Ele vai falar: olha, Deus, por 60 anos eu assisti os campeonatos de futebol, eu sei o nome de todos os jogadores, eu sei a escalação, eu sei os técnicos, mas aquilo que é importante, estudar uma lei, estudar uma Mishnah, quase nada. Uma pergunta sobre a sua alma, sobre o seu propósito, não acontece. Mas a pessoa fala: mas eu estava muito cansado, era muito difícil. Todo mundo faz isso onde é que eu estou. Todo mundo também morre, mas nem todo mundo vive. Isso você tem que entender. Muitas pessoas perguntam para mim: Rabino, existe vida depois da morte? E a resposta é que sim. Existe vida depois da morte se houve vida antes da morte. E não adianta você se enganar, porque a sua alma ela está necessitando se conectar com a fonte da vida, que é Deus. Então não adianta a gente fazer coisas que no final das contas só levam à nossa distração. Vocês sabem que o maior Yetzer Hará, o nosso maior desafio hoje talvez não sejam grandes pecados, é a distração, é a perda de tempo, é a perda de recursos, o que impede a gente de realmente alimentar a nossa alma com aquilo que ela precisa. A distração existe num nível que ele está completamente desproporcional. Isso está levando a gente a dominar as nossas emoções, os nossos interesses. E o pior, a gente ainda está passando isso para os nossos filhos. Então chegou a hora de dar um basta, de falar que a gente não sobreviveu, respirou, viu campeonatos, viu redes sociais. Chegou a hora da gente realmente alimentar a nossa alma, a gente se conectar verdadeiramente. Como fazer isso? Começa com 10 minutos de estudo de Torá, começa se dedicando à sua família, esteja com eles, sem a televisão, sem ficar ter que olhando a página dos esportes e as redes sociais o tempo todo. A gente tem que aprender a desfrutar da luz da espiritualidade. Se a gente não fizer isso aqui nesse mundo, depois não acontece automaticamente.